Os longa-metragens Tropa de Elite 1 e 2, dirigidos por José Padilha, apresentaram ao público como é o cotidiano das tropas do BOP, Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro. Já no primeiro filme, nos é apresentado o protagonista, Capitão Nascimento, como sendo um homem fortemente dedicado à luta contra o crime. O personagem, interpretado pelo ator Wagner Moura, foi inspirado em um comandante real do BOP, chamado Rodrigo Pimentel. Ele, aliás, foi co-roteirista de ambos os filmes, ao lado de Braulio Mantovani, o que colaborou para trazer o máximo de realismo ao tema e às cenas. A origem do personagem acaba sendo um pouco controversa, com os registros do próprio Pimentel dizendo não ser o Capitão Nascimento. De acordo com algumas teses, Nascimento foi criado a partir de fragmentos de perfis de várias pessoas, colhidos durante o processo de elaboração do primeiro filme. Porém, é um tanto quanto interessante que Pimentel e Nascimento tenham tantos pontos em comum. Aos 21 anos, Pimentel comandou uma operação no município de Resende, Rio de Janeiro, no qual fez sua primeira prisão. O alvo da polícia era um homem conhecido por Velho do Rio, de 65 anos de idade, e era considerado o maior traficante da região naquela época. Para isso, segundo disse o próprio Pimentel, ele se disfarçou de usuário de drogas e tentou, por 3 vezes seguidas, comprar maconha do Velho do Rio, o que foi recusado. Na 4ª tentativa, o traficante disse a Pimentel que não vendia drogas, mas que tinha lá um presentinho para ele. Assim que o homem retornou, foi imediatamente algemado por Pimentel, que informou ser da polícia que o estava prendendo por tráfico de drogas. Neste momento, entram na sala a esposa e filha do velho traficante, perguntando se estava tudo bem. O Velho do Rio respondeu que a polícia estava lá, mas que ele iria resolver o problema. Foi então que Pimentel percebeu que a esposa e filha eram cegas e que aquele senhor de 65 anos traficava somente para manter a família. Ao levar todos à delegacia, o então delegado perguntou a Pimentel se ele queria arrumar algum problema, no que o policial respondeu que só estava cumprindo a lei. Durante o julgamento do Velho do Rio, no qual Pimentel teve que comparecer como testemunha-chave, o juiz e a promotora o chamaram em uma sala para saber por que ele havia prendido o velho e se realmente foi necessário prendê-lo. Esse foi o primeiro contato real de Pimentel com a segurança pública, a qual ele notou que nem sempre é tão segura assim. Há uma outra passagem em sua história como policial, na qual seu próprio pai aparece como coadjuvante. Era comum Pimentel chegar em casa e contar ao pai como foi seu dia. Pimentel respondia até com certo orgulho que tinha capturado ou eliminado 3, 4 criminosos. A resposta do pai foi categórica. Filho, não conta mais essa história não, porque o que você está fazendo não me interessa. Eu continuo sendo assaltado quando caminho nas ruas, ou seja, não atende minhas necessidades de segurança pública, muito menos a dos moradores de favelas. Esse tipo de situação não era exclusiva do pai de Pimentel, e ele sabia disso. A questão da segurança no Rio de Janeiro, naqueles anos 90, estava beirando a calamidade, e por mais que as tropas de elite trabalhassem no sentido de reprimir a criminalidade, a segurança pública parecia ser somente um termo bonito, datilografado em papel e guardado em uma gaveta qualquer. Mas o que tem a ver o Capitão Nascimento, do filme Tropa de Elite, com o ex-capitão Roberto Pimentel? Em primeiro lugar, como já foi dito, Pimentel foi um dos roteiristas do filme original e ajudou na elaboração do argumento na sequência. Ele deixou a polícia no ano de 2000 e, sim, segundo ele mesmo disse, procurou colocar um pouco de suas experiências no personagem. No filme, o Capitão Nascimento enfrenta conflitos familiares, especialmente com sua esposa, que está grávida do primeiro filho do casal. Paralelamente, ele está no comando do Batalhão Alfa do BOP, numa operação de pacificação no Morro do Turano, um dos lugares onde o então Papa João Paulo II faria visitas quando chegasse ao Brasil 2 meses depois. Os oficiais do BOP até sugeriram que o Papa ficasse hospedado em um lugar mais seguro e apropriado, como o Copacabana Palace Hotel, mas a sugestão foi negada. O fato é que o Papa queria se hospedar na casa do arcebispo do Rio de Janeiro, que ficava no Turano. Para que fosse possível pousar o helicóptero do Papa no local, a prefeitura da cidade precisou desmatar uma área da Mata Atlântica e, além disso, durante os 6 meses anteriores à visita do Papa, o pessoal do BOP precisou agir na região. O próprio Pimentel conta o resultado dessa operação em suas palestras. Dezenas de mortos, dezenas de balas perdidas, muito medo, muito ódio.
Papa causou um problema ambiental e um problema de segurança pública. A pressão é uma das companheiras de Nascimento, uma vez que a esposa exige mais sua presença como marido e o trabalho na polícia não o permite. Pelo contrário, o afasta cada vez mais do seu lar. Pimentel não comenta sobre a gravidez da esposa, mas diz que tem muito de si mesmo no Capitão Nascimento. Só que isso ocorre somente no primeiro filme. Para compor o personagem, como ele disse em uma entrevista ao site UOL, eu fui buscar lembranças da minha passagem pelo BOPE, da minha vida familiar, dos meus conflitos. Em relação ao segundo filme, apesar de ter participado como argumentista, não como roteirista, dessa vez disse ser claramente uma ficção, mas que é baseada em fatos que acontecem nos bastidores da política. No entanto, vários personagens da sequência foram inspirados em pessoas reais. Então, o cenário que Nascimento agora está inserido, cercado por corruptos, numa secretaria em que o mais importante é o resultado das eleições, não foi simplesmente inventado, mas inspirado. Enquanto estava na polícia, Pimentel tinha outro ponto em comum com Nascimento: a honra de estar em uma guerra urbana. Para os policiais, nada é mais próximo do que comparar as batalhas que enfrentam nos morros e nas comunidades aos conflitos em guerras. Certamente, como disse o próprio ex-capitão, ele não está feliz com isso. Seu pai não está feliz com isso e certamente a população que vive nas comunidades mais carentes também não. Para o ex-capitão, conforme ele cita em suas palestras, a criminalidade não tem origem individualizada na pobreza, na desigualdade social, no desemprego ou no tráfico de drogas. Claro que, associando um desses pontos com outros, teremos a violência como resultado. Mas um dos maiores problemas enfrentados no Rio de Janeiro hoje é a dominação territorial, ou seja, o controle financeiro das atividades ilegais, como vans, mototáxi, venda de coco nas praias, instalação de máquinas de caça-níqueis, TV a cabo pirata, entre outras tantas atividades. Até para oferecer crédito pessoal aos moradores, as gangues brigam entre si. É claro que o controle das bocas de fumo também geram muita violência, mas isso é somente uma fatia dessa pizza estragada. Conforme cita Pimentel, entra governo, sai governo e as políticas de enfrentamento continuam as mesmas. Contudo, sua experiência na polícia mostrou que a violência policial não acabou com o tráfico de drogas, não acabou com as gangues e seus controles, e muito menos diminuiu a violência no Rio de Janeiro. Por mais equipamentos, armas e veículos especiais que o governo adquira, a política e as táticas empregadas já mostraram que não funcionam. Pimentel reforça que as ocupações permanentes de policiais nas comunidades mais pobres e vitimadas pela violência não acabarão por certo com o tráfico, mas diminuirão o número de mortes e, consequentemente, o medo da população. E isso tem sido feito nos últimos anos. Porém, não é raro a mídia noticiar que alguma UPP, ou Unidade Policial Pacificadora, tenha sido alvejada por balas de fuzis. As consequências são mortes, tanto de um lado quanto de outro. Contudo, o governo tem visto algum resultado nas UPPs em diversos locais, mas sabe que precisa de uma atualização, de melhorias. Talvez Rodrigo Pimentel não tenha se lembrado ou não pôde falar, mas não fosse a corrupção presente na política brasileira, o cenário com certeza seria outro. Em suas palestras, Pimentel bate em outra tecla, a da cultura. Para o ex-capitão do BOPE, a falta de cultura é uma grande mancha sobre as sociedades. E não podemos simplesmente dizer que isso é uma exclusividade das classes mais baixas, porque não é. Infelizmente, a violência está presente nas ruas, nos estabelecimentos comerciais e nos lares, independentemente da classe social. E como ele mesmo salientou, a violência não é gerada somente pelo tráfico, pela desigualdade social e outros elementos óbvios, mas pela cultura torta ou pela falta de uma cultura decente. Essa lacuna associada à corrupção no meio político é uma das coisas que mais corroboram com a violência. Enfim, por hoje é isso. Eu fico por aqui. Obrigado por assistir e até o nosso próximo encontro.